Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro de João e vamos falar sobre o capítulo 19 e os seus versículos. Nós, no entanto, temos 42 versículos que nós vamos abordar e fazer um estudo através de cada versículo. Então vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para darmos início a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado pelas nossas vidas, Pai. Por todos aqueles que têm nos acompanhado, têm assistido através das redes sociais, e que tu possas estar abençoando, que o teu Espírito Santo possa fazer-nos compreender a tua palavra, para assim crescermos na graça e no conhecimento dela, e que assim possamos ser edificados, Senhor. Abençoe cada um de nós, livra-nos de todo mal e seja conosco nesse momento. É que eu te peço, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo, lá no capítulo 19, no versículo 1, no qual Pilatos mandou açoitar Jesus, e na esperança que os judeus aceitassem o castigo no lugar da crucificação. O chicote era feito de tiras de couro, nas quais eram atados vários pedaços de ossos e metais. Os prisioneiros recebiam as chibatadas nas costas e nas pontas do chicote. Pegavam por toda a volta do corpo, dilacerando a carne, e muitas vezes atingindo seus órgãos internos. Muitos prisioneiros morriam a receber esse castigo tão cruel. Quer dizer, lá no versículo 1. Agora vamos no versículo diz que os soldados tiveram teceram uma coroa de espinho, puseram em sua cabeça e vestiram com um manto de púrpura. A coroa de espinho era uma imitação de uma coroa real, para escarnecer de Jesus. E a veste de púrpura fez dele uma figura grotesca de um grande conquistador. Já no versículo 3, aproximando deles, diziam: "Salve o rei dos judeus", e davam-lhe profetadas. Quer dizer, essa questão de salve o rei dos judeus, os soldados provavelmente estavam imitando o que ouviram durante a entrada triunfal de Jesus no seu julgamento. Já no versículo 4, de novo Pilatos saiu e lhe disse: "Vede, eu vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum." Então, eis aqui, vos trago para fora. Quando Pilatos fala isso, talvez estivesse apelando para a compaixão do povo, a fim que pudesse soltar Jesus. No versículo 5, quando Jesus saiu, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura, Pilatos lhe disse: "Eis o homem." Então, os líderes judeus não deram tempo para que houvesse compaixão e começaram a exigir a morte de Jesus. "Tomai-mos, pois, e crucificai", disse o povo. E Pilatos estava furioso: "Em nenhum crime acho nele." Essa foi a terceira vez que Pilatos declarou que não havia passe legal alguma para aplicar a pena capital, conforme lá João 18:38. Quer dizer, isso está no versículo 5 e 6, que no 6 diz que vendo os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: "Crucificam, crucificam." E Pilatos respondeu: "Tomai, pois, a crucificai, eu não acho nele crime algum." Já no versículo 7, respondeu-os os judeus: "Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus." Quer dizer, na verdade ele filho de Deus, mas eles não criam nisso. Nós temos uma lei, quer dizer, eles, segundo os judeus,
E, no caso, era isto que os líderes judeus estavam dizendo a Pilatos. Segundo a nossa lei, ele tem que morrer. E isso que faremos se você deixar por nossa conta. Como governador, Pilatos era obrigado pelo governo romano a respeitar a lei judaica. Ele se fez de filho de Deus e os líderes judeus acusaram Jesus de violar a lei por blasfêmia. Quer dizer, não era, porque ele era verdadeiro filho de Deus. Só no versículo 8, tendo Pilatos ouvido essa declaração, mais aterrorizado ficou. Então, por mais que isso não tenha sido dito antes, Pilatos com certeza estava apavorado. E quando Jesus declarou sua deidade, mais tarde, aumentou ainda mais o medo de Pilatos. Já no versículo 9, entrando de novo no pretório, disse Jesus, de onde vem? Mas Jesus não deu resposta. Quer dizer, perguntaram novamente. Quer dizer, por mais que isso tenha sido antes, Pilatos certeza estava apavorado, isso já lemos. E aí no versículo 9, Jesus não deu uma resposta. Por 3 vezes Pilatos declarou publicamente que Jesus era inocente. Se ele quisesse mesmo conhecer a verdade, ele creria no que Jesus já tinha dito, conforme João 18:37. Já no versículo 10, disse Pilatos, não me respondes, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Isso foi palavras de Pilatos. Então, no versículo 10, Pilatos se irritou por Jesus ter se recusado a responder. Já no versículo 11, aí que Jesus responde, nenhuma autoridade teria contra mim se de cima não se fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Isso já foi palavras de Jesus. Então, Jesus reconheceu que Pilatos não tinha poder para tirar sua vida, só porque Deus lhe tinha dado autoridade como governante. Aquele que me entregou a ti se refere a Caifás, que maior pecado tem, porque, como religioso, ele tinha muito mais responsabilidade de reconhecer o Messias. Quer dizer, por que ele tinha mais possibilidade de reconhecer o Messias? Porque eles eram os doutores da lei, Ele, como um sacerdote, ele tinha que ter conhecimento das profecias. Então, Jesus, quando veio, é porque alguns profetas, a esse mundo já tinha previsto isso. Mas, mesmo assim, ele não quis saber e queria condenar Jesus. Já no versículo 12, desde então, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam a gritar, se soltar este, não és amigo de César. Qualquer que faz rei se opõe a César. Então, quer dizer, eles estavam incentivando Pilatos, a condenar a Jesus. Então, os judeus mudaram sua estratégia, deixaram de lado a acusação religiosa e partiram para a acusação política, conforme João 18:33, a qual apelavam para os interesses políticos de César. Essa nova abordagem levou Pilatos a ter de escolher entre agir segundo um profundo senso de justiça ou se livrar do perigo de uma acusação em Roma. Então, no versículo 13, ouvindo Pilatos essas palavras, levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, e no lugar chamado pavimento, em hebraico quer dizer Gábata. Então, recinto conhecido como a palavra de pedra, é um grande pavilhão na fortaleza Antônia, que é a palavra litstó trotos. E no versículo 14, era o dia de preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. Disse Pilatos aos judeus, eis o vosso rei. Então, era a preparação da Páscoa, ou seja, a sexta-feira da Páscoa, a preparação para o sábado de Páscoa. Alguns supõem que esse dia poderia ser a quinta-feira
sexta-feira, antes da Páscoa, mas na mesma época em que o cordeiro pascual era oferecido em sacrifício. No entanto, segundo evangelhos sinóticos, Jesus teria sido crucificado na sexta-feira, conforme Mateus 27, 62. A hora sexta era às 6 horas da manhã, segundo o sistema romano de contagem de tempo. Já no versículo 15, mas eles gritaram: fora, fora, crucifica-o. Perguntou-lhe Pilatos: hei-de crucificar o vosso rei? Perguntando Pilatos. Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, os líderes judeus proferiram proclamar o imperador pagão como seu rei e reconhecer Jesus como seu Messias. Acuando pelo seu próprio medo, Pilatos entregou Jesus para ser punido por algo que não era merecedor, pois era inocente. Já no versículo 16, finalmente Pilato entregou para ser crucificado. Então, os líderes judeus preferiram proclamar o imperador, e como eu já falei, como seu rei e reconhecer Jesus como seu Messias. Acuando pelo seu próprio medo, Pilatos entregou Jesus para ser punido por algo que não era merecedor, pois era inocente. Já no 17, aí começa a crucificação. Então os soldados tomaram Jesus, ele próprio, levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chamava Golgotá. Então, Golgotá era um lugar chamado Caveira, provavelmente recebeu esse nome por causa do seu formato. Já no versículo 19, onde o crucificaram, com ele outros dois, e um de cada lado, Jesus no meio. Então, de todos os apóstolos, João foi o único que acompanhou a crucificação. No entanto, ele poupa seus leitores dos detalhes mais chocantes. Os outros dois eram salteadores. Já no versículo 19, Pilatos mandou escrever um título e fez pregar na cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Então, era um costume romano escrever o nome do condenado e o crime que cometera, em uma placa para ser posta sobre a cabeça dele durante a execução. No versículo 20, muitos dos judeus leram este título, pois o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo à cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, escrito em hebraico, grego e latim, essas inscrições nas três línguas eram muito comum. As acusações costumavam ser escritas na língua local, na língua oficial e na língua mais usual na época. Deste modo, todos poderiam ler a mensagem na sua própria língua. Já no versículo 21, disseram os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Quer dizer, a adição das palavras dos judeus ao termo principais sacerdotes, talvez uma referência a Caifás e Anás, não aparece em nenhuma outra passagem do Novo Testamento. Essa edição provavelmente corresponde ao título dado a Jesus. Os principais sacerdotes dos judeus protestaram por Jesus ter sido chamado Rei dos Judeus. Eles não queriam que um título messiânico estivesse ligado a Jesus. Já no versículo 22, respondeu Pilato: o que escrevi, escrevi. Quer dizer, Pilatos se recusou a mutar o título. Como Caifás, Pilatos foi usado para declarar algo que jamais imaginara declarar, que Jesus de fato era o Messias prometido. Já no versículo 23, tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Então, segundo as leis romanas, as vestes de um condenado à morte pertenciam aos seus algozes. Jesus usava as 2 peças de roupa. O manto era longo e vistoso.
A túnica era uma vestimenta fina que ia do pescoço ao calcanhar. No versículo 24, disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver quem será. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sorte. Foi o que fizeram os soldados. Quer dizer, as vestes que Jesus dava podiam ser facilmente rasgadas, mas não a túnica. Por isso que os soldados dividiram as vestes e lançaram sobre a túnica. Sem saber, os soldados cumpriram a profecia de Davi, registrada lá em Salmo 22, 18. Essa passagem é considerada uma profecia messiânica. Já no versículo 25 e 26, junto à cruz de Jesus estava sua mãe, irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali sua mãe, o que os discípulos a quem ele amava estava presente. Disse a sua mãe: mulher, eis o teu filho. Palavras de Jesus. E os discípulos quem ele amava era João, o autor desse evangelho. Já no versículo 27, depois disse aos discípulos: eis a tua mãe, se referindo a João. Desta hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Quer dizer, o discípulo a quem ele amava era João, e autor desse evangelho. E no 27, eis a tua mãe, a palavra de Jesus. Jesus deixou Maria aos cuidados de João. E no 28, é a morte de Jesus. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disso: tenho sede. Então, no versículo 28, tudo que havia sido dito sobre a vida terrena de Jesus foi cumprido. Já no 29, estava ali um vaso cheio de vinagre, e em bebedeiro de vinagre uma esponja, colocando em uma vara de isopor, e chegaram à sua boca. Então, aqui não é a mesma bebida oferecida a Jesus antes, vinho com mirra, conforme Marcos 15, 23. Jesus não tomou o vinagre porque queria morrer plenamente consciente. Ele não tomou uma gota de sequer desse vinagre. Uma das aflições da crucificação era uma sede indescritível, aliada a uma dor terrível. No versículo 30, quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, tendo cumprir toda a vontade do Pai e toda a profecia dessa Escritura, Jesus morreu voluntariamente. Esse seu prato não foi de exaustão, mas de missão cumprida. Jesus fez o que tinha que fazer. No versículo 31 a 33, como era dia de preparação os judeus, para que o corpo não ficasse na cruz durante o sábado, porque sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fosse tirado. E foram os soldados que quebraram as pernas do primeiro e do outro com que ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus e vendo que já morto, não lhe quebraram as pernas. Então, a preparação acontecia na sexta-feira, um dia antes do sábado. Não ficasse os corpos na cruz. É irônico ver como os judeus, mesmo depois de terem armado uma trama para assassinar Jesus, ainda estavam preocupados em guardar a lei cerimonial. Segundo a lei judaica, conforme Deuteronômio 21, versículo 23, era necessário remover o corpo dos criminosos executados antes do pôr do sol. Então, para que a lei não fosse quebrada, os judeus pediram que as pernas dos condenados fossem quebradas para que eles pudessem morrer mais rápido e ser tirados da cruz. Quebrar as pernas nem sempre fazia parte da crucificação. Entretanto, como as pernas quebradas, a vítima não conseguia mais erguer o corpo para tomar fôlego e logo morria sufocada. O grande dia, literalmente o grande dia, e aquele sábado era muito importante porque era o sábado de Páscoa, né? Só que eles não chegaram a quebrar as pernas de Jesus,
uma vez que Jesus já estava morto e já tinha entregado o Espírito ao Pai. No 34, contudo, um dos soldados transpassou-se de um lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Para se certificar que Jesus estava morto, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E depois ele fez isso, logo saiu sangue e água, mostrando que Jesus já estava morto. Se ele estivesse vivo, sairia somente sangue. Já no 19:35, diz que aquele que ouviu e testificou o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que a verdade é que diz para que também vós creiais. Então, as palavras de João são totalmente confiáveis, porque ele está relatando algo que fora testemunha ocular, a fim que seus leitores cresçam que Jesus é o Salvador. Já no 36, essas coisas aconteceram para que cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso. Aí vamos lá, no 36. Eu vou ler o 37. E como diz outra Escritura, olharão para aquele a quem transpassaram. Então lá, temos que crer que Jesus não somente porque João não está um relato apurado da sua morte, mas também porque ele cumpriu a Escritura, provando-se o Messias. De fato, suas pernas não terem sido quebradas e ele ter sido furado o lado foi o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, que está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 46, e Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Então, isto estava na profecia que ele não seria quebrado as suas pernas. E já no 38 diz, já vem aí já parte para o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, a quem era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus. Quer dizer, José de Arimateia é um membro muito rico do concílio judaico e que não havia concordado com a decisão, né? Então ele pediu o corpo de Jesus para poder sepultá-lo. Já no versículo 39, foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras e uma mistura de mirra e aloe. Então, Nicodemos, assim como José de Arimateia, era um membro do Sinédrio. Finalmente, Nicodemos revelou crer naquele que viera do alto. Quase 100 libras era uma quantia enorme. Nicodemos queria cobrir todo o corpo de Jesus com a especiaria e um costume comum para o sepultamento. Já no versículo 40, tomaram o corpo de Jesus e envolveram em lençóis de linho, com especiarias como os judeus costumam fazer na preparação para o sepultamento. Então, como os judeus costumavam fazer ao contrário dos egípcios, que tiravam os órgãos internos e conservavam o corpo com produto específico para isso. Quer dizer, embalsamavam naquela época, que muitos ali, os egípcios, viravam múmias, né? E eles conservavam naquelas pirâmides os corpos dos egípcios, né? Então, no versículo 41 e o 42, que no lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim era um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto e por causa da preparação dos judeus, puseram ali o corpo de Jesus. Quer dizer, até para facilitar, colocaram ali perto onde ele foi crucificado. E Mateus diz que o sepulcro pertencia a José de Arimateia, conforme Mateus 27, 60. Isso também foi o cumprimento de uma profecia. O Messias seria sepultado no túmulo de um homem rico, conforme Isaías 53, 9. Então, irmãos e irmãs, o que a gente crê através, né? Que todos esses relatos de João, tudo que aconteceu, era da revelação de Deus através da profecia, né? Que nada acontece a não ser antes que Deus dá a revelação ao homem,
através da profecia. Então, todo o que foi acontecido, desde ali da vinda de Jesus, né, do nascimento, a peregrinação que Jesus passou os 3 anos, ali, depois no deserto, depois pregando o evangélico, né, contra muitos judeus contrários a ele, os sacerdotes, tentando condená-los, prender, essas coisas tudo foi profetizado. E na questão da morte, né, dos ossos não ser quebrados, tudo é através da profecia, quer dizer, da vontade de Deus que foi revelado ao homem, né? Então é importante a gente ler a questão, muitas vezes, não ler só o Novo Testamento, mas ler o Antigo Testamento, no qual tudo foi relatado, tanto como em Isaías, como lá o Davi, em 1 Reis, em Crônica, né? Que foi nos Salmos também, né? Falou sobre a questão da profecia que o queria acontecer. Então tá aí, mais um capítulo que nós encerramos. Nós ainda temos no livro de João, capítulo 20 e 21, que na próxima semana nós daremos continuidade e falaremos da grande ressurreição de Jesus, né? E depois a aparição de Jesus e, por final, a sua ascensão aos céus, né? Então, vamos agradecer a Deus pela palavra dele, né? Pela edificação das nossas vidas e que tenha um dia abençoado para todos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Obrigado por mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Obrigado por cada irmão e cada irmã, cada pessoa, Senhor, que vai assistir está assistindo essa live, que o Senhor possa estar abençoando os lares, dando paz, alegria, possa abençoar o nosso domingo, a nossa semana, que tenhamos uma semana próxima, uma semana abençoada, com muita paz, alegria, felicidade, e que o Senhor possa nos aumentar a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor a cada dia, Senhor, e que possamos crer cada vez mais na Tua Palavra, que assim possamos ser edificados por ela. É que nós pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, irmãos, fiquem na paz e até a próxima semana, no nosso próximo estudo da Escola Bíblica Dominical. Amém.